Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. No bate-papo de hoje, conversei com Felipe Almeida. Falamos um pouco sobre empreendedorismo, características pessoais, os desafios de empreender e falamos ainda sobre growth hacking. Se você quer saber um pouco mais, fique comigo nesse vídeo. Bom, pessoal, nosso café de hoje aqui com o meu xará, Felipe Almeida, bater um papo sobre empreendedorismo, growth hacking. Vamos ver aqui, né? Vamos bater um papo super gostoso sobre algumas coisas. Felipe, obrigado por aceitar tomar esse café com inovação aqui conosco. Mas antes de a gente começar um assunto diferente, se apresenta para as pessoas quem é você, de onde você veio. E obrigado mais uma vez aí por aceitar tomar esse café com a gente aqui. Valeu, Xará. Bom dia. Fala, galera. Tudo bem? Primeiro, um super prazer estar aqui. Parabéns pelo espaço. Acho que é fundamental para empreendedores, para pessoas que estão dentro das empresas, tentando também fazer o intraempreendedorismo, né? Trazer conteúdos que possam dar novas ideias, novos caminhos, enfim, abrir a cabeça da galera. Muito legal estar aqui. Bom, sou empreendedor há quase 20 anos, estou com 40, então desde os 20 e pouquinhos. Comecei no mercado de publicidade, então sou sócio de uma agência de comunicação até hoje, a AKM Performa, que é uma agência de marketing digital e também coisas não digitais, live marketing, né, que são eventos, promoções e tudo mais. Mas eu caí para dentro do mundo de tecnologia em 2011, foi quando a gente fundou a Zup, né? A Zup é uma empresa de transformação digital, uma consultoria de transformação digital, que ajuda grandes empresas, bancos, seguradoras, empresas de telecom, grandes varejistas, a dar um salto, dar um pulo, sair daquelas empresas mais, vamos dizer assim, atrasadas, mais tradicionais, para que elas possam hoje ser competitivas com as startups, né? Eu acho que o grande desafio dessas grandes empresas é serem competitivas nessa era digital, e a gente ajuda isso de uma maneira onde a gente senta com esses grandes clientes, entende as dores atuais, como eles querem se relacionar com os clientes deles, e a gente começa a desenhar novas soluções. Então, por exemplo, a gente pega lá um banco e o banco quer se relacionar com o seu cliente de cartão de crédito de uma maneira única, a lá Nubank, vamos dizer assim. E aí a gente entende qual é a solução atual, a gente faz o discovery, né, para ir a fundo o que eles têm hoje, o que o cliente quer, o que o cliente gostaria. Então, a gente desenha a solução, constrói essa solução e a gente opera essa solução, por exemplo, esse aplicativo de cartão de crédito aqui como um exemplo. Então, essa é uma frente bem grande da Zup, a gente veio fazendo bastante coisa, várias naturezas de vários projetos. E também a gente tem um braço de pesquisa e desenvolvimento onde a gente constrói produto, a gente constrói software, né? Hoje a principal iniciativa que a gente tem é o StackSpot, que é uma iniciativa, é uma developer tool, né? Uma ferramenta para desenvolvedor, para melhorar a eficiência, para que esse cara consiga produzir mais, ser mais eficiente no dia a dia. Hoje, né, com o dinheiro encurtando, né, principalmente aquelas empresas que precisam de round de investimento, os devs precisam ser os mais eficientes possíveis. Então, a gente tenta trazer aqui uma ferramenta bem disruptiva, bem legal. A gente está lançando ela no Brasil, e em breve vamos levar também para fora do Brasil. Enfim, várias coisas, várias histórias, altos e baixos sobre empreendedorismo, mas tentando contar rápido aqui um pouco dessa história. Não, legal. E aproveitando, né, essa sua vasta experiência com empreendedorismo e alguns outros temas, então é legal o nosso bate-papo. Vou tentar passar, né, as principais perguntas que eu recebo aqui das pessoas e quem sabe aí, né, com a sua experiência, certamente você vai poder colaborar um pouco com essas pessoas que estão entrando agora, que estão começando, ou que querem mudar de carreira, ou que, sei lá, estão trabalhando e querem empreender. Então, eu acho que é legal usar um pouco do seu conhecimento, vamos dizer assim, né? Felipe, eu acho que uma pergunta assim que sempre me fazem, e daí a gente pode começar por aí, é aquele medo de empreender. Então, as pessoas sempre perguntam assim, poxa, eu tenho uma ideia legal, mas eu não sei, não tenho dinheiro, a falta de segurança. Então, assim, dada a sua vasta experiência com o empreendedorismo, o que você pode dizer, ou pode incentivar, ou pode falar para essas pessoas que têm essa ideia, né, de empreendedorismo, mas estão ali naquela dúvida, naquele meio do caminho, em cima do muro, não sabe o que fazer. Eventualmente até a história sua, né? Como é que você decidiu, vamos dizer, começar, enfim. Muito legal. Eu acho que tem vários capítulos nessa história de começar a empreender, né? Eu acho que tem uma coisa que é fundamental, e eu acho que tem bastante leituras, livros legais,
que conta um pouco disso, é entender, cara, quais são os atributos do empreendedor. Porque tem gente que tem esse perfil, tem gente que não tem esse perfil. Tem gente que gostaria de empreender, mas ela prefere um pouco da, entre aspas, tranquilidade ou estabilidade que uma grande empresa, que uma empresa dá para ela. Eu acho que o passo número um é entender, cara, eu tenho esse perfil? Ou se eu não tenho, eu estou a fim de desenvolver, eu estou a fim de me dedicar? Porque quando você fala de empreender, é uma jornada muito árdua. É obviamente que a gente vê os cases de sucesso, né? As empresas que deram certo, foram vendidas IPO e tudo mais e tal. Mas assim, cara, tem muita porradaria no meio do caminho. Tem muita resiliência, muita persistência. É o que a gente brinca, assim, é tipo Walking Dead, sabe? Você toma 10 tiros, você cai no chão, mas você levanta e continua caminhando porque você acredita muito naquilo. Você acha que aquilo tem muita chance de dar certo. Mas tem pessoas que têm um perfil que quando toma um ou dois tiros, ela cai e ela fica acuada. Ela não consegue reagir. E está tudo certo. Esse perfil ele é muito importante em outros tipos de organizações, mas talvez não como empreendedor. Agora, se você quer empreender, você tem isso no sangue, eu tinha clareza, né? Desde que eu estava na faculdade, eu queria ser empreendedor, eu queria criar o meu negócio. E na época eu queria criar uma agência de eventos. Esse era meu primeiro mindset há 20 anos atrás, quando o empreendedorismo nem no dicionário estava ainda, né? Então, graças a Deus, de lá para cá tem muito conteúdo legal, tem muita leitura, podcast como esses e outras coisas que vale a pena ver. Mas decidindo que eu quero empreender, aí assim, eu tenho que pensar, cara, que tipo de empresa que eu quero criar? Porque você tem um empreendedor que pode criar um negócio gigante, fala assim, não, eu gostaria disso, eu acredito nisso, tenho que aí, eventualmente, você vai ter que fazer rodadas de investimento, porque é um negócio que consome muito caixa, você precisa de muito investimento para colocar aquela ideia de pé. Vamos pegar um exemplo aqui, qualquer empresa, qualquer fintech dessa da vida. Os bancos, cartão de crédito e tal. Você precisa de muito investimento. Então, você vai ter necessariamente que fazer rodadas de investimento, e é uma jornada longa, uma jornada ainda mais desafiadora. Tem esse caminho, beleza. Não, eu quero criar um empreendimento, cara, se eu conseguir criar aqui uma empresa, uma consultoria, que eu vou ter 10, 20 pessoas, que vai gerar um caixa, que, cara, pô, vai ser muito melhor do que hoje, como eu tenho como salário, cara, também é uma alternativa. Também dá muito trabalho. Não quer dizer que pode ser que seja um pouco menos complexo do que criar uma empresa de milhares de pessoas, né? Mas também dá muito trabalho. Ou, não, eu quero um negócio menor ainda, assim, eu quero um negócio que era eu e mais dois, eu, um assistente e uma outra pessoa, e que é um negócio, cara, vai ser um emprego onde eu sou dono dessa empresa e eu sou meu chefe e eu resolvo tudo aqui. E tem bastante coisa assim, né? Então, quando você pensa, quantos vendedores aí no Mercado Livre, né? Dropshipping, uma série de coisas tem com essa característica. Então, acho que é importante você também situar mais ou menos onde você gostaria de estar, onde você acha que você tem aptidão, e não quer dizer que você pode começar em um e, eventualmente, acabar lá no outro, né? Mas isso já vai te ajudar a buscar os conteúdos certos, a falar com as pessoas certas. Que aí eu acho que o próximo passo é, beleza, eu sei mais ou menos o que eu quero, eu sei mais ou menos por onde eu quero trilhar. Cara, assim, dica número um, vá conversar com as pessoas, se exponha, ligue, pede ajuda, peça favor, porque você pode encurtar muito, né? Você pode diminuir as chances de errar e acelerar muito as chances de acerto, porque você vai conversar com pessoas que eventualmente já fizeram isso. E muita gente tem vergonha, né? Você fica um pouco um pé atrás na hora de falar, de eu te ligar, pô, Felipe, tudo bem? Pô, cara, você tem experiência nisso? Gostaria muito de falar esse assunto com você. Tem pessoas que têm um pouco esse medo, né, de passar a mão no telefone e ligar para o outro, mas não tenha. Passa a mão no telefone, liga para outra pessoa e fala assim, cara, preciso de uma ajuda e você, para mim, é uma referência nesse assunto. Cara, eu te garanto que você vai se impressionar com como as pessoas têm disposição para te ajudar, têm disposição para te contar a história delas, contar a trajetória delas, e isso é muito rico, né? Quando você pega o exemplo do Vale do Silício, você pega as empresas do Vale do Silício, por que tanta empresa, por que uma concentração tão grande lá? Porque existe essa troca que é muito rápida. Você tem empreendedores conhecendo outros empreendedores, contando como fizeram uma coisa, como fizeram outra coisa, pessoas que saíram de uma empresa que foram para outra. Essa troca de informação, ela é numa velocidade avassaladora e cria um ecossistema que possibilita isso. Então, trazendo isso para o teu mundo cara, com quem que eu conheço ou que eu não conheço? Que você possa mandar lá uma mensagem no LinkedIn, no Facebook, falar, pô, João, cara,
eu sigo aqui tuas coisas, acho muito legal, tem um dia para bater 30 minutos de papo comigo? Eu acho que isso é fundamental. Se as pessoas tiverem essa cara de pau, pode ajudar muito nesses primeiros momentos a ter as primeiras ideias e dar os primeiros passos. É bem legal algumas coisas aí que você falou, né, sobre que é exatamente o que eu penso e incentivo até as pessoas, né, alunos, eventualmente, vou pegar esse último que você falou, sobre ser cara de pau, né? Às vezes a pessoa fica ali com uma certa vergonha de mandar uma mensagem e tal. O não faz parte, né? Tem pessoas que às vezes não é o momento, não é da pessoa mesmo, né, responder e tal, mas posso garantir aí que a imensa maioria talvez queira contar a sua história, talvez queira ajudar, a questão de bate-papo, de um café, né? Uma coisa rápida aqui que pode iluminar um pouco a cabeça das pessoas. Então, esse senso de comunidade cada vez mais tem, né? Principalmente nessa parte do pessoal que trabalha com empreendedorismo, a gente vê muito a cultura com métodos ágeis, né? As pessoas dessa comunidade, vamos dizer assim, sempre querendo se ajudar. Então, é muito legal você ter falado isso, né? Até para poder ir em linha, né, do que às vezes eu falo em aula, e eu sou super concordo com isso. E um outro ponto também É, que eu queria falar. não, e a gente volta até no ponto inicial, porque se você não tem a cara de pau de passar a mão no telefone, de ligar para alguém, cara, vamos voltar lá na estaca inicial, cara, para ser empreendedor, normalmente empreendedores de sucesso, eles têm esse DNA de vendedor na veia. O vendedor é esse cara que ele tem a audácia, né? Ele tem essa cara de pau de ir atrás dos seus objetivos, pedir, bater na porta e conversar com alguém. Porque na hora que você for precisar de um investimento, você vai ter que pedir, você vai ter que se vender. Na hora que você for contratar a primeira pessoa, você vai ter que vender essa ideia para essa pessoa. Então, essa dinâmica, né, de construir uma empresa, essa venda que precisa ser feita o tempo todo, é fundamental para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa que queira trilhar uma carreira de sucesso. Então, não conheço nenhum empreendedor de sucesso que, de certa maneira, não é um vendedor. Pode ser um cara técnico, tá? Pode ser um dev, mas ele, no final do dia, quando ele senta na frente do cliente, imagina, quando ele for vender a primeira vez para um cliente, ele vai ter que ter essa cara de pau para falar, cara, eu tenho um negócio para te oferecer que pode impactar a tua vida, a tua empresa, o que quer que seja. Então, esse DNA é fundamental. Não, mas é isso mesmo, né? Então, assim, até uma das coisas que eu acho super legal, assim, que às vezes as pessoas pensam, né, do tipo, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de falar com pessoas, porque eu quero ser o super especialista da programação e tal. Aí eu até brinco, né, que de duas uma, ou você vai ter chefe, né, na empresa, né, você vai ter ali o líder e tal, ou você vai empreender e você vai ter o cliente, você vai ter que falar, você vai ter investidores. Então, assim, essa habilidade, né, de falar em público, de persuasão, né, eu acho que é fundamental para as pessoas também. Total. E seja para um cara que quer empreender e ser dono do próprio nariz, mas também tem vários perfis que têm a possibilidade de empreender dentro das suas empresas. E normalmente esses são os profissionais que se destacam, né? Esses caras são provocativos, são proativos, não estão lá esperando uma tarefa cair no meu colo para começar a fazer. Esse perfil é super importante. E às vezes tem esse perfil, que ele não quer correr todo o risco de sair dali e empreender, mas ele tem atitude para empreender dentro da empresa, e esse perfil também é fundamental para qualquer grande empresa. E até aproveitando, né, que a gente está nesse assunto aí de intraempreendedorismo, o que você acha disso? É fundamental para as empresas? Como que a gente pode, como empresa, fomentar esse tipo de iniciativa dentro ali das organizações e dos times? Bom, empreendedorismo, o empreendedor ele é meio que um cavalo selvagem, né? Assim, não dá para ter só gente com esse perfil dentro da empresa, porque muitas vezes vai dar muito trabalho e vai dar muita dor de cabeça também. Então, eu acho que a gente tem que encontrar um bom balanço e entender em que funções, em que áreas eu preciso de pessoas que são muito boas para entregar aquilo que está definido e vão entregar aquilo da melhor maneira possível, mas dentro de guardrails, né, assim, dentro no caminho pré-estabelecido, em que áreas eu preciso desses desbravadores, né? Por exemplo, na ZUP, a gente sempre gostou, e as pessoas que acabaram crescendo muito na ZUP durante esses anos, a gente está hoje com 3.500 ZUPers, né? Então, as pessoas que estão, desde que a gente tinha lá 10, 20, 30, 100, 200, normalmente foram essas pessoas que assumiram posições que não necessariamente era o skill dela. Então, por exemplo, lá atrás, quando a gente tinha acho que umas 100, 100 e poucas pessoas, tinha várias áreas ainda para serem organizadas, né? Então, às vezes vinha um cara que era um
um gestor de projeto que tocava alguns clientes, falava, nossa, acho que a área de RH, a gente poderia fazer diferente, né? A gente poderia trazer aqui, montar assim, assado, talvez o onboard, talvez uma maneira de cuidar dos funcionários. E a gente chegava para ele e falava assim, cara, a gente tem esse desafio. Você quer pegar isso, abraçar, e você toca essa área daqui para frente? O cara falou, não, mas eu posso? Não pode, a gente te dá esse espaço, essa pista aqui. Então, para as pessoas que gostavam de desafio e estavam dispostos a ter essa pista, essas pessoas se deram muito bem, obviamente, aquelas que performavam e entregavam. Porque no final do dia é isso, a gente não tem como empreendedor, como liderança, a gente não tem todas as respostas. E às vezes as pessoas ficam olhando para cima, falando, nossa, a entidade vai me dar uma luz de como resolver isso, de como ter essa resposta. Então a gente precisa de pessoas que tenham esse perfil justamente para que possam ajudar a encontrar caminhos. Porque senão, à medida que a empresa vai crescendo, fica impossível. Você cria uma empresa, a gente vê muita gente, quando está empreendendo, fala, nossa, eu não consigo sair do operacional. Eu estou lá, por quê? Porque a pessoa centraliza. Ela fica querendo que tudo passe pelo pé dela. Ela quer que só as ideias dela sejam as ideias principais. Então, acho que tem outros caminhos de você trazer pessoas incríveis e essas pessoas se sentindo desafiadas e aptas para encarar aquele desafio, podem trazer muita inovação e fazer com que a empresa cresça de uma maneira muito mais rápida, não só dependente do empreendedor. Não, perfeito. E uma coisa legal também que você tinha falado, que era sobre o conversar com pessoas, ouvir, não necessariamente você precisa ter o seu negócio e ele ser fixo, né, o tempo inteiro. Você pode ir mudando no meio do caminho e pivotando a sua ideia, né, como diz, né, nessa área. E às vezes eu vejo isso, né, as pessoas falam, eu quero empreender, mas eu estou planejando e sempre fica nesse gerundiando aí, mas nunca testa, nunca faz um protótipo, nunca conversa com ninguém e acha, né, que o negócio vai brotar do nada e vai ficar pronto, né? Então essa ideia, né, de começa com protótipo, conversa também, entendo que seja fundamental nessa área de empreendedorismo, não? Eu acho que o prototipar, a gente está falando de literatura, né? Você tem o livro lá do Eric Rice, né? O Startup Enxuta, o livro do Peter Thiel, o 001, acho que em português, que é Zero to One. Eles contam bastante disso, né? De como você prototipar, testar coisas com o usuário antes de sair construindo qualquer coisa. Porque às vezes as pessoas, elas morrem nesse medo, né? Não, mas eu vou gastar dinheiro, eu vou investir tempo construindo uma solução, eu nem sei se isso vai dar certo ou não. Então, eu acho que o principal é conseguir prototipar com o mínimo necessário para aquela pessoa conseguir dar um valor e dar um feedback razoável para você entender, realmente tem um business aqui, tem uma oportunidade aqui. Eu acho que esses livros eles contam vários casos bem legais, até, por exemplo, de soluções de tecnologia que as pessoas vão lá, se envolve, complexo, contrata desenvolvedor, tal, não sei o que lá, aí depois sobe o site para a pessoa conhecer o produto e utilizar, e aí quando ele sobe o site, quando ele vai testar, vai ao mercado, ele vê que ninguém quer. Ele falou, cara, eu poderia simplesmente ter subido uma página antes, explicando a mesma ideia, sem ter nada por trás, e se as pessoas tivessem interesse, cara, coloca lá, cara, aguarde, quer mais informações? Em pouco tempo vamos voltar com um produto incrível e tal. Testa, usa isso como ferramenta de pesquisa para testar o mercado. Tem maneiras muito, muito simples de prototipar sem gastar muito dinheiro. E eu acho que tem muita coisa legal aí, conteúdo disponível que vai ajudar você a tomar essa decisão. Não, perfeito, muito legal isso, de colocar no mercado ali e testar, ouvir feedbacks, eu acho que isso é fundamental, né? Hoje, como você falou, né, tem tantas ferramentas aí, desde criação de uma página de internet facilmente, ou a criação de um protótipo, né, de um aplicativo através de um site, de uma ideia, uma pesquisa. A gente tem muita coisa aí para poder orientar um pouco essas pessoas e quebrar um pouco daquele medo, né? Aquele famoso colocar o pezinho na água, né? Só para ver ali a temperatura e ir testando, né? Até para tirar a dúvida logo, né? Se faz sentido, se evolui ou não a ideia. Total. E às vezes as pessoas têm medo de começar um negócio porque não sabem se o negócio vai escalar, né? Ah, não, mas isso não é escalável. Tem vários exemplos na história, talvez um dos mais emblemáticos é o case do Airbnb. Quando eles começaram, também era um negócio zero escalável, onde eles iam lá, fotografavam o apartamento do cara, assim, era um negócio zero tecnologia, zero escalável, e olha o que virou, né? Então, não se prenda à possibilidade de aquilo não escalar
vê se aquilo tem valor para o cliente, vê se aquilo realmente mexe o ponteiro e tem potencial de mercado. Se aquilo tiver potencial de mercado, cara, você arruma maneiras de escalar aquilo no tempo. E dá para escalar de várias maneiras diferentes. Mas o mais importante é entender uma dor. Existe uma dor? Eu trouxe uma solução que vai resolver aquela dor? Beleza. Se for isso, cara, eu tenho um market fit, né? Eu tenho o meu produto, a minha solução encaixa com o mercado. É uma necessidade válida. E dali você vai começar a pensar maneiras de pouco a pouco escalar aquele negócio, mas você precisa primeiro vender para 1, para 3, para 5, para 10, para 50, aí depois você quebra a cabeça como você vai escalar esse business. Não, perfeito, muito legal essa visão aí. Eu acho que ajuda bastante as pessoas a refletirem, né? Que você não precisa sair do zero que você tem. Aliás, às vezes a pessoa nem colocou no papel e já quer virar ali o novo Nubank, o novo Spotify, o novo Google, sei lá eu, né? Então tem que ser aos poucos e ouvindo mesmo. Ô, É, Felipe, ah, Xandão, eu acho que até um ponto adicional, que eu vejo que às vezes as pessoas também se perdem um pouco, quando está nesse momento de empreender e não saber por onde começar, é a questão de organização, assim, né? Como eu tento me planejar melhor, assim, porque a gente precisa colocar as ideias no papel, mas a gente precisa colocar também o plano no papel de coisas que eu preciso fazer para dar o próximo passo, né? Beleza, você tem o teu objetivo lá na frente, mas o que eu preciso fazer agora? Então a gente estava falando, não, eu preciso conversar. Então, cara, faz uma lista, preciso falar com fulano, ciclano, beltrano, então coloca no papel. Preciso ler o livro XPTO, preciso ver o conteúdo ABC, preciso conhecer empresas que façam Y. Então, é fundamental ter isso, cara, num papel, num diário de bordo, num Moleskine, onde quer que seja. Mas tira essas ideias da nossa cabeça, porque senão vira um turbilhão de informações e a gente mais fica ansioso, a gente mais fica tenso do que de fato a gente consegue executar esse plano. Então, tirando e colocando no papel, vai dando um pouco mais de pragmatismo para você resolvendo, passando cada um desses pontos e falando, não, beleza, agora aprendi isso, agora estou nessa etapa, agora para a próxima etapa, e à medida que os próximos passos vêm, você faz a mesma coisa, você vai se organizando e fica mais fácil de tirar uma ideia do papel. sim, legal. E, Felipe, aproveitando aqui, né, esse nosso café, eu vi uma postagem sua no LinkedIn sobre growth hacking, né? Já é um termo, vamos dizer assim, que as pessoas começam a divulgar muito, né? Às vezes eu escuto de pessoas falando assim, nossa, esse mundo aí de empreendedorismo, inovação tem muito termo em inglês, né? Vem de startup, vem de indicadores, tudo em inglês. Explica para a gente um pouco o que, que é isso, o que isso ajuda, vamos dizer assim, essa parte de empreendedorismo e as empresas em geral. Legal. Só antes disso, você tocou num ponto super importante, né? Que tem muito conteúdo que é em inglês. E é verdade, galera, assim, o celeiro do empreendedorismo, ele está nos Estados Unidos. Tem muitos cases de sucesso no Brasil, sem dúvida nenhuma, mas muito desses conteúdos, das literaturas, podcasts, enfim, nascem lá. Então, assim, inglês, para quem quer empreender com impacto, não dá para não falar. Assim, acaba sendo uma ferramenta fundamental para quem quer empreender com sucesso, sim, de construir coisas importantes. Então, enfim, esse é um capítulo à parte, mas é super importante. Mas, enfim, growth hacking é uma expressão em inglês, né? O hacking vem de hacker mesmo, né? De hackear o sistema, de invadir o sistema, que é como que eu, e growth, né? Crescimento. Então, como eu consigo hackear o crescimento da minha empresa, né? Como que eu posso fazer com que esse crescimento seja feito de uma maneira muito mais acelerada do que seria no modelo tradicional. E a essência do growth hacking é como eu consigo criar hipóteses de um determinado assunto. Então, por exemplo, eu vou lá e eu tenho uma farmácia, né? Então, eu vou criar aqui uma estratégia de growth hacking, como eu consigo impactar, acabei de abrir a farmácia aqui no bairro, como eu consigo impactar o maior número de pessoas possíveis para saber que essa farmácia existe. Então, você vai começar a criar hipóteses e aí você vai listar mesmo, você vai colocar no papel. Ah, vou colocar no jornalzinho do bairro. Ah, vou fazer Google Ads. Eu vou criar uma pessoa, colocar um semáforo dando um panfleto. Eu vou comprar o painel de publicidade aqui, o backlight, o outdoor que tem na minha rua. Cara, whatever. Você pode colocar lá todas as ideias. O propósito é justamente a gente listar hipóteses possíveis, cara, sem filtro no primeiro momento, para você ter ideias que possam resolver aquele problema. Que nesse caso aqui no exemplo, é divulgar a farmácia ali que eu acabei de abrir. Beleza. Depois disso, tem algumas matrizes, a matriz que a gente
talvez seja mais usada, é a que chama ICE, ICE, depois procura aí no Google, vocês vão encontrar, que ele ajuda você a dar notas para cada uma das suas ideias. Então, você dando nota para cada uma dessas suas ideias, você vai ver quais daquelas ideias você vai priorizar. Então, o ICE, né, significa, no inglês, né, é impacto, o C é de confiança, quanto você tem confiança que aquela ideia vai dar certo, e o E é o Ease of Implementation, né, que seria facilidade de implementação daquela ideia. Então, você vai priorizar cada ideia dessa, você vai dar uma nota para cada ideia dessa, porque tem uma ideia que é maravilhosa, colocar no Jornal Nacional, cara, é uma ideia boa, pode trazer fluxo para a tua farmácia, mas custa muito caro. Ou você vai pensar em outras ideias, nossa, colocar um avião passando com o nome da minha farmácia, parece uma ideia boa, mas é difícil de implementar, né? Eu vou ter que arrumar um avião, custo, onde que eu faço, não pode, tem que pedir autorização para a ANAC e tal. Então, você vai priorizar essas hipóteses de acordo com esses três critérios, né? Tem outras metodologias, outros frameworks, mas esse é um que eu gosto bastante, que é o ICE, para justamente te dar ideias de coisas que você pode fazer, cara, a partir de amanhã, para trazer valor e trazer e conseguir alcançar aquele objetivo que você estipulou. Então, falando aqui, o Growth Hacking nasceu muito no viés de marketing e vendas, né? E aí, business offline, online, tanto faz a natureza do teu negócio. É uma metodologia para você conseguir organizar, testar hipóteses rápido e falar, cara, testei isso daqui, não deu certo, fora. Testei isso daqui, opa, deu um pouquinho certo. Vamos melhorar essa hipótese aqui. Cara, testei isso daqui, deu um baita resultado. Como que eu acelero esse meu teste aqui que deu certo? Então, ele é fundamental para isso, para você conseguir listar e criar coisas óbvias e não óbvias, ver aquilo que dá mais resultado e para que você possa acelerar aquelas que deram bastante resultado. Então, dessa maneira, você vai estar hackeando o crescimento, porque você vai criar soluções que aceleram o crescimento da sua empresa. E aí, isso pode ser usado em várias áreas, não é só no marketing, não é só em vendas. Você pode usar isso, por exemplo, na tua área de contratação. Como que eu vou criar ferramentas? Eu preciso lá, hoje em dia, cara, é muito difícil contratar desenvolvedor. E eu tenho aqui na minha empresa, preciso contratar 10, 20 desenvolvedores. Cara, onde encontro esses caras? Como que eu falo com esses caras? Então, você vai também criar hipóteses. Bom, eu vou pedir para os meus devs atuais aqui, cara, vou abrir o LinkedIn de cada um, sentar do lado deles e ver quem que eles têm de pessoas para me indicar. Beleza, eu vou postar essas vagas no LinkedIn, eu vou contratar uma ferramenta XPTO, e aí você de novo, você vai listando possibilidades. Eu vou na Universidade Federal aqui perto, que tem gente se formando, vou conversar com o professor para ver quais são os que melhor performam, os high performance, para tentar contratar esses caras. A mesma dinâmica. Você vai listando hipóteses de acordo com aquele teu objetivo, vai priorizando conforme impacto, confiança, facilidade de implementar aquilo, e aí, obviamente, aquelas que você vê que deu mais certo, cara, isso aconteceu na Zup, tá? Quando a gente estava escalando, a gente tinha esse desafio de contratar pessoas, a gente às vezes chegava para os devs e falava assim, cara, você não tem um cara aí para indicar, dois caras para indicar tal? Aí o cara, eu tenho um cara lá que trabalhou comigo 2 anos atrás, que é um cara bom tal. E às vezes vinha uma coisa ou vinha outra coisa. Até que a gente falou assim, cara, você tem aí meia hora? Aí chegava a pessoa que na época era de RH, deixa eu sentar com você, abre o teu LinkedIn, vamos dar uma olhada nas pessoas que você segue, os teus amigos e tal. E aí surgiam 5, 10, 20, 30 nomes. Então, assim, cara, aquela hipótese deu muito resultado, porque a gente conseguia trazer vários candidatos para o nosso processo de contratação e conseguimos contratar muita gente. A gente estava realmente crescendo numa velocidade meio assustadora e a gente precisava, cara, de todas as estratégias para crescer. E aí também a gente tinha, a gente remunerava as pessoas. Ó, se você indicar um cara bom, esse cara ficar aqui pelo menos 6 meses, você vai ganhar um X reais. Porque é tão caro eu não ter a pessoa boa, que é mais barato eu dar um prêmio para o meu funcionário me trazer pessoas incríveis do que eu não dar nenhum prêmio e não conseguir contratar ninguém, ou pior, contratar um cara ruim. E tem outra, né? Ninguém gosta de indicar pessoas ruins, concorda? Se eu te perguntar, Felipe, me indica um cara incrível de design, cara, você vai quebrar a cabeça para encontrar o melhor cara de design para você me indicar. Você não vai me indicar o primeiro que está na tua frente, você fala, não, peraí, como eu vou indicar um cara ruim? Então, enfim, estou dando aqui outros exemplos, mas é como a ferramenta de Growth Hacking
pode ser usado para várias áreas dentro da empresa para resolver problemas específicos. Inclusive, Felipe, estava pensando aqui que também é uma outra coisa que eu recebo bastante, né, como questionamento e tal, é como que essas coisas que nós falamos sobre gerenciamento de projetos, desenvolvimento de produtos, empreendedorismo, se aplica na vida das pessoas. Tem gente que, e eu incentivo isso, né? Às vezes uma ferramenta sim, mais simples possível, um mind map, às vezes ajuda a pessoa a planejar a carreira dela. E eu tento trazer isso, né? Assim, como é que a gente utiliza essas ferramentas que parecem que é só para criar startups e coisa do tipo para a vida das pessoas. E eu, enquanto você estava falando, eu passou essa ideia aqui na minha cabeça. Eu acho que esse pensamento de validar hipóteses, de sentar, de planejar, de criar coisas, pode ajudar as pessoas também ali no que elas veem como carreira, como objetivo, né? Para listar, vamos dizer assim, tarefas para frente. De novo, não só carreira, pode ser para criação do teu filho. Nossa, eu gostaria muito que meu filho aprendesse tal coisa. Qual que é a melhor maneira de ensinar isso para ele? É colocar numa escolinha disso, ler com ele, dar o exemplo, assistir um filme, contar histórias de por que isso e não aquilo. Vira, como você falou, né, um mind map. O mind map nada mais é do que sistematizar os pensamentos e organizar eles para que a gente consiga raciocinar e indo de um a um, né? Isso serve para a vida, sem dúvida nenhuma. Não é só para quem quer empreender. Isso serve para quem está dentro da empresa, serve para quem quer resolver coisas do mundo pessoal, educação de filhos, enfim, tem várias aplicações boas. A criatividade leva longe. Não, legal. Felipe, indo para os finalmente aqui no nosso bate-papo, o assunto a gente poderia ficar aqui horas e horas falando. Eu acho que sua experiência, né, e as coisas que você já viu por aí poderiam contribuir demais aqui com o pessoal e o tempo. Mas só para a gente ir caminhando aqui, né, com os finalmente, queria, né, que você, se possível, deixasse algum livro, artigo, um curso, um influencer, qualquer coisa que pudesse contribuir assim, no pensamento aí das pessoas que querem empreender, que querem conhecer um pouco mais de ferramentas, algum livro que eventualmente, ou artigo, né, que tenha mudado, vamos dizer assim, a sua maneira de pensar. Se a galera está começando agora ou quer estudar mais, o que você, com a sua experiência, indicaria para essas pessoas aí? Legal. Até outro dia eu coloquei um post falando os 10 livros que qualquer pessoa que quer empreender ou que está começando a empreender precisam ver. Está lá no LinkedIn. Se quiser procurar Felipe Almeida Eu deixo lá. aqui no primeiro comentário, aí o pessoal vai direto. É bem legal isso. Boa. Mas eu acho que desses livros, talvez o que eu mais goste, que eu mais recomende, é um livro que em inglês chama The Hard Things About Hard Things. Em português, eu acho que é o lado difícil das situações difíceis, alguma coisa assim. É um livro incrível que ele conta como a gente começou esse papo aqui, a dura jornada do empreendedor, altos e baixos, a hora que você acha que você conseguiu e de repente você, pum, toma uma porrada na cabeça, volta 5 casas para trás e como você continua persistindo e perseguindo aquela ideia que você tanto acredita. Eu acho que é um livro assim incrível que vale a pena ler ele com atenção, reler. Tempos em tempos eu volto para ele e leio, porque, obviamente, conforme a fase que você está da tua empresa, da tua vida tal, tem coisas que falam mais com você do que em outras. Então, acho que esse é um livraço. E um outro livro que eu recomendo super, que aí é voltando um pouco sobre a cultura de vendas, né? De, cara, todo empreendedor precisa ser um vendedor nato. É um livro que em inglês chama The Challenger Sale, em português eu acho que é A Venda Desafiadora, se não estou enganado. Ele conta, é um livro que ele mapeou os perfis de vendedores que dão certo, que trazem mais resultado para as empresas. E aí ele fala vários perfis, e quando ele encontra esse perfil, que é o Challenger, que é o cara que desafia o cliente, ele disseca esse perfil e fala por que esse cara traz muito mais resultado que os outros. E ali tem, cara, dicas básicas e sofisticadas de vendedores que impactam seriamente as organizações que eles pertencem. Então, acho que esses 2 livros, para quem quer empreender, são para andar um em cada bolso, assim. Na dúvida, você saca um ou você saca o outro, vale a pena ler. Não, legal. Pô, belas dicas aí. Ninguém tinha recomendado ainda esses livros nesses bate-papos, então fica belas sugestões aí de leitura. E como você falou, né? A depender da sua fase da vida, sua fase de empreendedor, enfim, sua fase profissional, alguns livros eles
fazem mais sentido num pedaço, às vezes em outro. Eu também gosto muito, tem alguns uns best-sellers, vamos dizer assim, na minha vida, que eu leio, aí depois passa um tempo, eu releio um pedaço, eu releio de novo, sei lá, o livro inteiro, porque pode ter outros significados. Então, é bem legal você ter falado isso também, né? Um livro que eu gosto muito, é um que está ali atrás de você, do Simon Sinek, Comece pelo Porquê, que é um livraço maravilhoso. Mas tem um outro livro que eu gosto muito, que é o do Google, que chama Como o Google Funciona, que ele conta como o Google começou e como os founders lá do Google contrataram as primeiras 1.000 pessoas. Então, assim, como eles participavam de todas as entrevistas, como eles eram criteriosos, exigentes com aqueles candidatos. Não é à toa que o Google virou uma das empresas mais valiosas do mundo, porque você via o foco e a determinação de ter as melhores pessoas trabalhando com eles. Então, ali eu acho que dá também ótimos insights, porque não tem como criar um negócio de sucesso sem pessoas incríveis, sem pessoas de alta performance. E às vezes a gente menospreza ou a gente não dá atenção devida na hora da contratação, na hora de encontrar realmente aquelas pessoas que podem fazer a diferença na nossa vida. Então, eu acho que como o Google funciona, ele conta um pouco dessa trajetória do Google e tem muitas coisas para a gente aprender, para a gente trazer para o nosso dia a dia, que podem impactar bastante a maneira como você escala a tua empresa, como você contrata, enfim, como você acaba dando resultado, né? No final do dia, a empresa é feita de pessoas, né? Exatamente. Felipe, obrigado pelo seu tempo, obrigado aí por essas contribuições. Eu acho que ajudou muito, né, a todos aqui que estão nos vendo e ouvindo. Então, queria agradecer demais aí a sua disponibilidade de tempo para tomar esse café com inovação aqui com todos. Queria te devolver a palavra aí para alguma consideração final, redes sociais, se você quiser ali deixar como contato para as pessoas, enfim, obrigado mais uma vez. Não, show de bola. Foi muito legal esse papo. Eu acho que o empreendedorismo ele é a chave principal para o desenvolvimento socioeconômico de um país, né? Então, acho que a gente está num momento de Brasil difícil, ainda com muitas interrogações, mas o empreendedor ele não espera as coisas acontecerem, ele faz as coisas acontecerem. Então, quanto mais pessoas tiverem esse perfil, eu acho que mais a gente ganha como país como um todo. E o que eu tento fazer, obviamente, dentro da loucura que é o dia a dia aqui, é dar contribuições, seja nas redes sociais, eu acabo usando mais LinkedIn e Instagram, contando um pouco dessas dicas, ferramentas, caminhos, sugestões, enfim, coisas que eu acho relevante compartilhar para a gente conseguir impactar um maior número de pessoas. E, obviamente, quem que tiver dúvida, pode mandar mensagem, eu tento responder todo mundo no tempo que for, nem que tenha que ficar até meia-noite aqui, porque eu sei, eu fui muito ajudado a vida toda. Eu sempre pedi muita ajuda e sempre tive pessoas na minha trajetória que foram incríveis e que eu sou grato até hoje a essas pessoas. Então, eventualmente, se eu puder também ajudar algumas dessas pessoas com doses, seja o que for, que seja importante para aquela pessoa, farei com maior vontade e tomara que tenham vários empreendedores incríveis que se inspirem aí de ideias e conversas que surgem em papos como esse. Legal, show de bola. Felipe, obrigado mais uma vez aí, obrigado pelo café aqui e até a próxima. Valeu, Felipe.